Nessa série de vídeos estaremos falando sobre as 7 cartas enviadas às 7 igrejas na Ásia. Estaremos mergulhando fundo na história e nas particularidades de cada igreja. E nesse vídeo eu estarei falando sobre a carta enviada à igreja de Pérgamo. Estaremos respondendo também algumas perguntas e algumas curiosidades. Você sabia que o nome Pergaminho, ele tem origem na cidade de Pérgamo? Também você vai descobrir o porquê que esse símbolo aqui, usado na medicina, vem da cidade de Pérgamo, tem origem na cidade de Pérgamo. Também estaremos respondendo algumas perguntas. Por que Jesus disse que tem a espada afiada de 2 gumes saindo da sua boca? E quem era Antipas, a quem Jesus chama de a fiel testemunha? E esse título, a fiel testemunha, aparece 3 vezes no livro do Apocalipse, se referindo a Jesus. E por que Jesus está compartilhando o título de a fiel testemunha com Antipas? Também você irá descobrir nesse vídeo o que é o maná escondido e o que significa a pedrinha branca com seu nome que você vai receber. Eu também estarei quebrando aqui um folclore gospel enorme que diz que a casa de Satanás é no inferno. E nós não encontramos nas escrituras referência que apoie essa ideia, que apoie essa doutrina. Muito pelo contrário, é em Pérgamo que nós encontramos a localização geográfica do trono de Satanás. Estarei então desvendando esse mistério sobre a igreja de Pérgamo logo após a vinheta. Até já! Então, amados, falaremos agora sobre a igreja de Pérgamo, a terceira carta às igrejas da Ásia. A carta à igreja de Pérgamo, a capital da província da Ásia. Então, a gente viu, que Pérgamo era a capital da província da Ásia. Veremos agora onde Pérgamo está localizada. Bom, Pérgamo estava construída sobre uma elevada colina cônica que dominava o vale do rio Caico. Desde a sua parte mais alta podia ver o mar Mediterrâneo, a 25 km de distância. Uma das curiosidades é que Éfeso e Esmirna eram cidades comerciais e Pérgamo não tinha toda essa força comercial. O que fazia com que Pérgamo fosse famosa é justamente a questão do pergaminho. A origem da palavra pergaminho vem de Pérgamo. E eu gostaria aqui agora de falar um pouco como o pergaminho surgiu. Nós sabemos que havia o papiro egípcio. O papiro ele era feito de uma cana que era retirada ali do rio Nilo. Tirava-se o cerne da planta, o miolo da planta. Depois tirava-se aquelas fibras, abriam-se as fibras eram colocadas, trançadas uma por sobre as outras. Colocava-se um peso em cima. Dali saía um líquido da planta que se misturava, com aquelas fibras. Depois eles colocavam para secar, lixava-se aquela peça, dali saía o papiro. O papiro então estava pronto para uso. Durante milênios, o papiro foi usado como instrumento para se escrever. E a cidade de Pérgamo teve um governador chamado Eumenes. E Eumenes decidiu transformar Pérgamo numa cidade cultural. Na verdade, ele quis montar uma grande biblioteca. E nós entendemos perfeitamente que a biblioteca mais famosa do mundo é a biblioteca de Alexandria, que pegou fogo e foi incendiada. Não me recordo agora a data ao certo para te dizer, mas a biblioteca de Alexandria era a biblioteca mais famosa do mundo. E a Alexandria ficava no Egito. Entende bem? O que aconteceu? Pérgamo se tornou uma biblioteca muito famosa. E eles tinham mais de 2.000 pergaminhos. Imagina aí, uma biblioteca monstruosa dessa, um centro cultural monstruoso desse que foi construído. Então Eumenes, ele foi bem sucedido no que ele intentou fazer. E isso trouxe um certo ciúme para Ptolomeu, que era na época o rei do Egito. E o que o rei do Egito fez?
ele resolveu então proibir o carregamento de papiro se chegar em Pérgamo. Então as remessas de papiro que eram destinados para a cidade de Pérgamo foram impedidas de chegarem lá. Simplesmente ele cortou a rota comercial de papiro para com a cidade de Pérgamo. Automaticamente a sociedade sentiu a falta do papiro, então eles tiveram que criar um outro material semelhante ao papiro para que eles pudessem escrever. Foi aí que eles tiveram a ideia de pegar couro de animal, preparar, amolecer, lixar e deixar pronto para que pudesse ser usado para se escrever. Então daí eles criaram o papiro. Então o papiro foi criado com uma necessidade. Na ausência do papiro, então resolveram criar o pergaminho. E acabou que o pergaminho ficou sendo melhor do que o papiro para escrever, porque o papiro ele tinha a desvantagem de com o tempo começar a ficar quebradiço. Já o pergaminho não, ele tinha uma durabilidade bem maior e era mais fácil você trabalhar com ele. Então Ptolomeu acabou arranjando um problema, não é? Ele acabou arranjando um concorrente. Observe aí que o papiro ficou inferior ao pergaminho. Ele quis atrasar essa biblioteca que foi criada em Pérgamo e acabou dando um tiro no pé, não é? Porque aí o mundo inteiro começou a usar agora o pergaminho. E o pergaminho, então, ele foi criado na cidade de Pérgamo. E coisa interessante. Bom, vamos falar agora aqui sobre o culto pagão. Como era o paganismo na cidade de Pérgamo, que era a capital da província da Ásia. É importante nós entendermos que o sistema de idolatria estava no mundo inteiro. Eu quero te mostrar agora como era o sistema de idolatria na cidade de Pérgamo. Eles adoravam um deus chamado Esculápio de Pérgamo, que era um deus que promovia curas, não é? Segundo a crendice deles. Normalmente os templos de Esculápio, que é esse deus aqui, normalmente os templos de Esculápio eram construídos próximo a hospitais para fortalecer as pessoas na crença da cura. Então eles acreditavam que essa divindade trazia cura para eles. Então vinham pessoas do mundo inteiro para Pérgamo em busca de cura. Tanto a medicina de Pérgamo era avançada, quanto essa questão aqui dessa crença nesse deus chamado Esculápio, que segundo eles trazia cura. E Esculápio, como você pode ver aqui, ele tem aqui uma cobra aqui do lado enrolado num pedaço de pau, não é? E por incrível que pareça, o símbolo da medicina foi tirado daqui, Você percebe aqui que o símbolo da medicina hoje foi tirado de Esculápio, que é o deus da cura, no caso, não é? Então você encontra aqui explicação porque o símbolo da medicina são duas cobras enroladas aqui no bastão. Foi tirado aqui da imagem de Esculápio, que era o deus da cura, aqui na cidade de Pérgamo. Pérgamo era o centro do culto também a César, da província da Ásia. Então, você sabe que havia o culto ao imperador. Então, o império todo era obrigado a queimar incenso a César, a adorar a César. E lá em Pérgamo havia um templo dedicado a César, um templo inteiro, grande, enorme, imponente, dedicado a César. E esses dois tipos de cultos pagãos traziam muitos visitantes para a cidade de Pérgamo. Então era um centro de peregrinação e idolatria muito grande. E aqui eu quero falar sobre a espada de dois gumes. Apocalipse 2:12 diz: "E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada de dois fios, ou a espada de dois gumes." É importante nós sabermos, não é, que o Império Romano tinha uma espada muito eficiente chamada Gládia. E a Gládia era uma espada que eles usavam durante o combate, e era curta, dava mais mobilidade para um soldado. E na hora que eles furavam a pessoa, era tão próximo o combate que ele podia sentir o coração da pessoa deixando de bater na hora em que ele furava a pessoa. Era um combate aproximado, um combate próximo. Daí o nome gladiador, vem de gládia, desse tipo de espada. Aqui em Pérgamo havia a jus gladi. Então jus gladi era um termo usado
para designar aquelas pessoas que eram investidas de autoridade e que podiam decidir entre a vida e a morte. Então essas pessoas eram juízes, magistrados, delegados, oficiais. Então as pessoas que decidiam entre a vida e a morte usavam esse termo para elas, para designar elas, jus glade, jus de justiça e glade dessa espada. Agora, aqui diz que Jesus é aquele que traz a espada de 2 fios, ou a espada de 2 gumes. E uma das características da espada de 2 gumes é que ela era afiada dos 2 lados, ou seja, ela cortava dos 2 lados. Por um lado, se eles tinham a jus glade, e a jus glade, em nome da jus glade, eles mataram muitos cristãos injustamente, não é? Jesus era a espada de 2 gumes. E a espada de Cristo era afiada dos 2 lados, ou seja, se eles faziam a justiça, Cristo fazia muito mais, e que um dia a justiça de Cristo iria prevalecer. É isso que Cristo quis dizer aqui, quando ele diz que ele tem a aguda espada afiada de 2 gumes. É isso que ele quis dizer. É que Cristo tem a justiça perfeita, e que em breve essa justiça seria vista por todos. Ok? Também em Pérgamo, lá está o trono de Satanás, segundo o Apocalipse 2,13. Diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Observe aqui que por 2 vezes se faz menção do trono de Satanás, e diz que é o lugar aonde Satanás habita. Então Cristo disse que conhecia bem aquele lugar e que era o lugar onde Satanás habitava. Era o trono aonde Satanás habitava. E por 2 vezes é dito isso nesse texto. Aqui diz o trono de Satanás, onde está o trono de Satanás, e aqui onde Satanás habita. É dito 2 vezes. E aqui eu queria quebrar aquele folclore que diz que a casa de Satanás é no inferno. Bom, não existem textos na Bíblia que mostram que a casa de Satanás é no inferno. Embora os tradutores traduzem a palavra Tártaro como inferno, Hades como inferno, Sheol como inferno, Geena como inferno, e aí as pessoas fazem confusão e não sabem onde é o inferno de verdade. Não daria tempo para eu tratar desse assunto aqui especificamente, mas eu queria que você soubesse que não existem versículos na Bíblia, se você for no original grego, que mostra que a casa de Satanás é no inferno. Tá certo? Não existem versículos. Agora, nós encontramos versículos que mostram que Satanás está por aí. Por exemplo, quando Satanás se apresenta diante do Senhor, é feita uma pergunta: de onde tu vens? E ele diz: de rodear a terra e de passear por ela. Observe que ele diz que ele estava rodeando a terra e passeando por ela. Paulo fala que Satanás é o príncipe da potestade do ar, mostrando que ele está por aí, ó. Satanás não mora no inferno, como muita gente diz, que Satanás mora no inferno. Então, assim, é importante você entender, querido, que geograficamente aqui é o único lugar na Bíblia que mostra exatamente aonde está o trono de Satanás. Porque aqui Apocalipse 2,13 diz que é em Pérgamo que está o trono de Satanás, que é onde Satanás habita. Ou seja, não sei se ele habita ainda lá, mas aqui dá uma localização geográfica, é o único lugar que fala abertamente, não é, com clareza, onde está o trono de Satanás. Na época, devia ser o lugar onde ele fixava a residência, já que ele não é onipresente, ele precisava estar no lugar. Então o quartel-general dele era lá. Imagine aí a opressão que era viver nesse lugar, nessa época. Eu não sei se ele já se mudou de lá, mas eu sei que nessa época aqui, a Bíblia diz que lá era o trono de Satanás, e não o inferno, onde muita gente diz que Satanás está. Eu sei que esse é um biscoito enorme para a gente quebrar. Eu gostaria aqui de abrir os textos que falam sobre o inferno, mas para te provar isso, na palavra no original, mas a casa de Satanás não é no inferno, isso é um folclore que a igreja pegou, infelizmente. Infelizmente a igreja pegou esse folclore. E aqui Jesus diz: conheço o lugar em que habitas. Ele diz, né? Eu conheço o lugar em que habitas,
ou seja, ele sabia como era complicado viver em Pérgamo, principalmente por causa do ambiente de idolatria e também por causa da perseguição. É o que nós iremos ver aqui agora. A Bíblia fala sobre Antipas, a testemunha fiel. E quem foi Antipas? Antipas, ele foi um pregador da palavra que viveu em Pérgamo e que ele foi martirizado. Ele foi martirizado como? Pegaram Antipas, colocaram ele dentro de um touro de metal e aí colocaram ele dentro e colocaram um braseiro embaixo para que ele fosse assado, cozido dentro do touro. Olha que ruindade, né? Uma pessoa morrer aqui dentro, não é? Quando começar aqui a se aquecer e isso aqui virar em brasa viva, como que essa pessoa aqui não sofreu aqui dentro? Então, Jesus aqui cita o nome de Antipas e chama ele de a fiel testemunha. E, queridos, fiel testemunha foi o título dado a Jesus. Lembra? Lá quando estudamos o capítulo 1, diz que Jesus é a fiel testemunha. E o capítulo 3 de Apocalipse, versículo 14, também diz que Jesus Cristo é a fiel testemunha. Então Jesus, ele confere o título que ele tem ao próprio Antipas e chama Antipas de a fiel testemunha. Então que honra receber, não é, o mesmo título que Jesus tinha, né, de ser a fiel testemunha. Que coisa interessante, né, amados? Então Jesus dá essa honra aqui para Antipas, porque certamente foi um feito tremendo ele não negar a sua fé e morrer aqui queimado dentro de um touro. Bom, agora nós vamos falar aqui sobre a doutrina de Balaão, não é? Então, assim como Éfeso, também Pérgamo seguiu a doutrina de Balaão e também a doutrina dos nicolaítas. Seguiu a mesma doutrina. E aqui ele vai falar no versículo 14: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então, os nicolaítas, tá certo? Eles eram aquelas pessoas que a gente já tratou lá em Éfeso, que ensinavam os cristãos a estarem comendo comida sacrificada a ídolos e também a se prostituírem. Então nós vemos isso acontecendo também em Pérgamo. Então essa era uma doutrina que se espalhou muito forte nas igrejas da Ásia. E Cristo aqui, ele combate veementemente, não é, esse tipo de postura. E aqui ele fala sobre a doutrina de Balaão, porque a doutrina de Balaão era justamente fazer com que o povo judeu descesse ao nível dos pagãos. Lembra que eu expliquei que Balaque, ele quis motivar Balaão a amaldiçoar o povo, não conseguindo fazer isso. Balaão disse para Balaque que aquele povo deveria então errar, que ao errarem então eles estariam sujeitos à correção divina, e aí eles poderiam então receber a punição por parte de Deus. Na verdade, Balaão deu um conselho para Balaque, dizendo que era necessário fazer com que os judeus descessem de nível, porque se eles começassem a se prostituírem com as moabitas e começarem a adorar a Baal-Peor, eles iriam descer ao nível dos pagãos, e isso faria com que eles pudessem então receber a correção divina. Então a doutrina de Balaão fazia com que os judeus descessem de nível, ao nível dos pagãos. Da mesma forma, a doutrina dos nicolaítas fazia com que os cristãos viessem a descer de nível, porque eles começaram então a se prostituírem e também a comer comida sacrificada a ídolos, dizendo não tem nada a ver. Então, ao invés de serem luz para o mundo, eles estavam trazendo as trevas do mundo para dentro da igreja. Isso é descer de nível, porque com medo de receber a punição, porque havia uma perseguição forte nas igrejas da Ásia nessa época aqui. Na verdade, a perseguição era grande por todas as cidades do império, mas especificamente aqui na Ásia, a gente percebe que havia uma perseguição muito forte. E essa doutrina dos nicolaítas, que era semelhante
a doutrina que Balaão fez com que o povo de Israel seguisse, fazendo com que eles descessem ao nível dos pagãos, fazia com que a fé fosse enfraquecida e aí a pessoa descia de nível, fazia com que as pessoas não salgassem ou não fossem luz. E isso era muito bom, de repente, entre aspas, para quem era cristão naquela época, porque você não era um padrão moral de comportamento, ou seja, você não iria reprovar as obras das trevas e você iria fingir que não estava vendo. Isso trazia frieza para a fé dos cristãos, porque ao invés de reprovar as obras das trevas, estavam praticando as obras que eles deveriam reprovar. Isso fazia com que os cristãos descessem ao nível dos pagãos, dos pecadores. Ou seja, isso fazia com que eles não fossem tocados de repente por aquela perseguição. Não é? Porque sendo conivente com aquilo, de repente eles não fossem perseguidos. Entende bem como que essa doutrina de Balaão, ela foi reprovada por Jesus? E é a mesma doutrina dos nicolaítas. Jesus Cristo diz que virá e pelejará contra os tentadores com a espada da minha boca. Ou seja, a própria palavra de Deus é um instrumento pelo qual as obras dessas pessoas seriam reprovadas. Porque a espada da boca de Jesus aqui simboliza a palavra dele. E também o juízo viria sobre a vida dessas pessoas. Cristo também fala sobre o maná escondido. Então ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Por que ele fala aqui do maná escondido? Nós sabemos que o maná, ele foi colocado dentro da arca, junto com a tábua e junto com a vara de Arão que floresceu no deserto. E sabemos que por volta ali do ano 600, o templo de Salomão foi destruído pelos babilônios. Nós sabemos que a arca desapareceu num dado momento da história. E conta-se a tradição que Jeremias pegou o maná, o pote de maná, e escondeu numa fenda do Sinai. A tradição judaica conta isso, né? Que Jeremias, ele pegou aquele maná e escondeu numa fenda lá no Monte Sinai. E diz que Cristo, quando vier instalar o seu reino na sua segunda vinda, ele vai resgatar esse maná novamente, e as pessoas então terão acesso a comer desse maná. E esse maná, ele significa as bênçãos da era messiânica, ou seja, aqueles que vencerem vão poder desfrutar das bênçãos da era messiânica, a era que Cristo estará trazendo, inaugurando. Então por isso ele fala aqui sobre o maná escondido. E agora ele vai falar sobre uma pedra branca com um nome novo. E a pedra branca com um nome novo, no caso, ter um novo nome na Bíblia, significa subir de nível. Por exemplo, quando Abraão teve o seu nome mudado, ele subiu de nível, agora ele seria pai de muitas nações. Abrão significa pai exaltado, e Abraão significa pai de muitas nações. Quando houve a mudança do seu nome, ele subiu de nível. Jacó também teve o seu nome mudado, quando ele lutou com o anjo lá no vale de Jaboque. A Bíblia diz que o seu nome foi mudado de Jacó para Israel, ou seja, Jacó enganador para Israel, príncipe de Deus. Então ele subiu de nível. E a Bíblia fala então sobre essa questão. Toda mudança de nome, ela fala também sobre uma mudança de nível, uma mudança de história, uma mudança de rumo, não é? Tem a ver com isso. Aqui em Isaías 62:2 diz: Isaías houve uma promessa para a nação de Israel que diz: as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e serás chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Então assim, a nação tem promessa de ter um outro nome que as nações irão reconhecer. Então, provando para você que a mudança de nome tem a ver com subir de nível. E aqui diz que aquele que vencer vai receber uma pedra branca, com um novo nome, tá certo? E eu creio que essa pedra branca com um novo nome, ela significa que a pessoa, então, ela simplesmente está subindo de nível. Beleza?
Bom, aqui eu termino a minha exposição sobre a igreja de Pérgamo. Então, na próxima aula, nós estaremos falando sobre a carta à igreja de Tiatira. Tá certo? Então, na próxima aula, falaremos sobre a igreja de Tiatira. Um grande abraço, andem no Espírito, vivam em amor. Shalom.